Bom, pessoal, vamos comentar então um pouquinho sobre o nosso cenário de soja, né? Estamos aí na segunda semana de outubro e entrada da segunda semana, e a gente começa a ver, a gente vem cantando que esse mercado provavelmente encontraria aqui uma estabilidade, né? Alguns fatores estão pesando nessa conta, é importante a gente lembrar que o dólar já atingiu um patamar acima de 4, 4,20, 4,30, que são patamares históricos muito altos. Em mais de 20 anos, esse patamar é um patamar alto. Então, pelo lado da moeda, do câmbio, né, o real tem se valorizado aí nessas 2 semanas, forçando um pouquinho a pressão de dólar para baixo. Por outro lado, a soja em dólar, devido à melhora do cenário aí de possibilidade de encontrar um acordo comercial entre China e Estados Unidos, nós estamos vendo um lado da China de melhorar o cenário para os Estados Unidos, e as cotações nos Estados Unidos melhoraram na Bolsa de Chicago, também relacionadas aos alertas de menor produtividade da soja lá. Então isso também ajudou a puxar o mercado na Bolsa de Chicago e, consequentemente, a Bolsa do Brasil, também os preços do Brasil subiram, principalmente os vencimentos mais longos. E isso equilibrou aí esse dólar em queda e essa Bolsa subindo um pouquinho, equilibrou as cotações, e isso tem trazido o mercado para uma estabilidade. Olhando um pouquinho mais longo prazo, e aí é importante a gente relatar agora alguns pontos, em termos de câmbio, nós temos algumas notícias importantes, né? Estados Unidos, devido a uma desaceleração econômica, a economia já está sentindo essa desaceleração, principalmente no lado de serviços. O FED o Federal Reserve, né, tem anunciado uma possibilidade de baixar os juros nas próximas reuniões do FED, né? E se isso realmente ocorrer, você começa a ter um dinheiro buscando novos negócios. Lembrem que quando os juros nos Estados Unidos começaram a subir, o dinheiro do mundo foi para lá e saiu de muitas economias, inclusive do Brasil. Essa mudança de comportamento do FED é muito importante porque ela volta dinheiro para as economias buscando investimentos onde tem potencial de dar ganhos. O Brasil, nessa história, entra com um segundo ponto aqui, que é o quê? Nós estamos com um risco alto porque nós estamos com uma dívida pública, uma dívida bruta no Brasil alta, ou estamos com 80% de dívida bruta no Brasil, em relação ao PIB. E isso é perigoso. Normalmente economias emergentes ou em desenvolvimento que chegam nessas taxas de dívida bruta em relação ao PIB, você tem um risco de default. Então, as reformas são extremamente necessárias para dar a expectativa de que o Brasil está tomando as medidas certas e aí sim podemos atrair dinheiro para cá. Um segundo ponto importante é que os Estados Unidos, desacelerando, ele está mais propenso a fazer negociações com outros países para abrir a economia e voltar a trazer alguma aceleração externa à economia americana. Então, é provável dos Estados Unidos começar a buscar negociações com o mundo e encontrar formas de diminuir o seu protecionismo, que tem sido a atitude do governo nos últimos anos. Se isso ocorrer, por um lado da soja talvez seja um pouco ruim, porque a soja vai para lá, mas economicamente isso ativa as economias mundiais, o que pode ser um cenário bom, porque ativa as economias, voltam a crescer, e você lembra que no passado eu alertei que as economias estavam desacelerando. Então, se essas medidas começarem a ser tomadas, podem trazer alguma aceleração nas economias mundiais, e o Brasil se encaixa bem nisso para exportar para essas economias. Então essa reflexão é importante, o alerta para frente fica dado para a gente prestar atenção. Um segundo, último ponto importante que a gente também está anunciando no nosso relatório é a questão da sazonalidade de preços. Então, se você reparar, nos últimos 10 anos, essa tem uma sazonalidade dos preços da soja. Normalmente na entre-safra ele encontra seus picos, e nós estamos aqui no mês 10 com preços aí acima de R$80, de R$85 por saco. Então são preços bons, não são preços ruins, dependendo desse cenário, principalmente se houver uma forte valorização do real, você tem aí uma pressão baixista em cima das cotações da soja. Ok? Vamos ficar de olho e acompanhar esse mercado.